Vejamos, aqui eu recorri ao manual de escatologia. Schaeffer estabeleceu contraposições entre Israel e a igreja, que demonstram exclusivamente que esses dois grupos não podem ser reunidos em um só, mas devem ser diferenciados como entidades separadas com quem Deus realiza um plano especial. Essas contraposições podem ser esboçadas da seguinte forma: Israel, todas as promessas terrestres nas alianças no propósito de Deus. A igreja, as promessas celestiais no Evangelho. A descendência de Abraão, Israel. A descendência física dos quais alguns se tornam descendentes espirituais. Descendência espiritual. A igreja, descendência puramente espiritual. O nascimento, Israel, nascimento físico que traz um relacionamento. A igreja, o nascimento espiritual que traz um relacionamento. Cabeça da igreja para Israel, Abraão para a igreja, Jesus Cristo. Nacionalidade, Israel, uma nação. A igreja composta de quê? De todas as nações, de onde se convertem pessoas, fazem parte da igreja. Israel era um sacerdócio, e aquilo muito nos ensina o sistema sacerdotal, sacrificial do Antigo Testamento. Eu gosto de ler Hebreus e Levítico. Israel tinha um sacerdócio. A igreja é constituída um sacerdócio, casa espiritual, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e seu apóstolo São Pedro. Casamento, Israel, esposa infiel. A igreja é a noiva, uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém pura e sem defeito. Julgamento, por isso eu acho bonito o relacionamento Cristo, igreja e casamento, marido e mulher. Que mensagem maravilhosa tem dentro daquele texto de Efésios capítulo 5. Israel enfrentará julgamento, a igreja livre do julgamento. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para os que estão em Cristo Jesus. 12 distinções entre a lei e a graça. É necessário, sim, que façamos clara distinção também entre a lei e a graça. Um dos principais conflitos existentes no início da dispensação cristã foi a questão da lei e graça. Qual das duas oferecia diretrizes para a conduta cristã? A lei ou a graça? Era a questão em polêmica. Lembra o contraste entre lei e graça. A lei tratava com Israel, a graça com os judeus e gentil e o mundo todo que se converte. De igual modo, a motivação, a lei faça isso. A graça diz, eu já fiz isso por você. Sob a lei, Deus proibiu e exigiu. Sob a graça, Deus favorece e dá. A lei condena, a graça perdoa. A lei amaldiçoa, a graça redime dessa maldição. A lei mata, a graça faz viver. A lei cala toda a boca perante Deus. Romanos capítulo 3 diz isso, não é? A graça abre a boca para louvar a Deus. E louve aos gentios, todos louvem ao Senhor. A lei põe uma grande culpa entre o homem e Deus. A graça traz esse homem culpado, mas que redimido para junto de Deus. Fazer para ser alguém é o que é o lema da lei. Alguém para fazer algo é o lema da graça. Salvo pela graça e guardado para as boas obras. E não salvo pela lei e guardado pelas boas obras. Nada disso. Salvo pela graça e guardados para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Faça bem e eu te abençoarei. Enquanto que a graça diz, eu te abençoo, por isso faça o bem. O que o homem precisa fazer contra o que Deus já tem feito é visto no contraste da lei e a graça. Trabalho humano a ser feito, mas na graça é o trabalho divino a ser acreditado. Deus já fez e pronto. E Davi chegou a declarar, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos, porque não é todo mundo que entende sobre a graça de Deus, só aquele que foi exatamente iluminado pelo Espírito Santo na palavra do Evangelho, esse sim entenderá. Bem-aventurado